Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. E estamos aqui hoje para terminarmos a leitura do livro de Lucas. Vamos ler aí dos capítulos 20 ao capítulo 24. Já lemos todo o livro de Mateus, de Marcos, e estamos hoje finalizando a leitura do livro de Lucas no Novo Testamento, e assim iremos, consequentemente, lendo os outros livros do Novo Testamento. E eu quero convidar a você, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos. É tão importante a meditação da Palavra de Deus, é muito importante quando nós tiramos um tempo para ler a Palavra do Senhor, ler as Escrituras Sagradas, pois por muitas vezes nós passamos os dias tão atarefados com o nosso trabalho, com a nossa família, e esquecemos ou deixamos para meditar na Bíblia simplesmente quando vamos à igreja. Quando, na verdade, o Senhor, Ele nos deixou as suas palavras como alimento para saciar a nossa fome espiritual. É uma água viva que sacia a nossa sede. E eu quero convidar você neste momento para juntos lermos a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 1. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões. E falaram-lhe dizendo: diz-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Versículo 9 do capítulo 20. E começou a dizer ao povo essa parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem os frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-no, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, os disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse-lhes: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Versículo 19 a seguir, do capítulo 20 de Lucas. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam lançar mão daquele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e ao poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posterioridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos, e por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo algum dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Versículo 41. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações às praças e as principais cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas da viúva, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Vamos ler agora o capítulo 21 do livro de Lucas. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Preponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas
perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que das criam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão lavados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Versículo 22. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também, quando vier a acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Versículo 34 do capítulo 21. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar sobre pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Agora nós iremos ler o capítulo 22 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamadas Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe der dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou chamar a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares nas cidades, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará num grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam-lhe, como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe,
deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e em verdade o Filho do Homem vai ser segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpram naquele que está escrito. E como os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disseram-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E entrando eles ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse-lhes: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo que os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e os anciões que tinham ido contra ele: saístes com pedras e porretes, como para derreter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram para o meterem em uma casa do sacerdote. E Pedro, seguindo-o de longe, e havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo,
puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, e outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam-se dele, ferindo, e vendo-lhes os olhos, feriram no rosto, e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é este que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais, os sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Vamos ler agora o capítulo 23 a seguir do livro de Lucas. Capítulo 23, a partir do verso 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achados esse, pervertendo a nossa nação, proibindo de dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais, os sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroço o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe fizera algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais, os sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou, e escarnecendo dele vestiu de roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. Eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar um dos detentos por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou-lhe, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos,
pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que lhes pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus a vontades dele. Versículo 26 do capítulo 23. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinham do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados a estes, as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer ao monte: cai sobre nós, e outros: cobri-nos. Porque se ao madeiro vede fazerem isso, que se fará ao seco? E então conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os principais príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, porém, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Versículo 49 do capítulo 23 de Lucas. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estava de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando eles, prepararam as especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Vamos ver agora o capítulo 24 de Lucas, que fala da ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram com elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos?
Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, entrando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia. Ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria e mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvaneio, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correndo ao sepulcro, abaixando-se, viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, faziam pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E estando eles, disse-lhes: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela há sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava-se em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia passar para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-o e o deu. Abrindo-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e enquanto nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como foi-lhes conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Vinde, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E disse isso, mostrou-lhe os pés e as mãos. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o qual ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco?
Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendesse as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E essas coisas sois vós testemunhas delas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou. E aconteceu que, os abençoando, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que maravilha! Acabamos de ler o livro de Lucas. E depois nós vamos começar a ler o Santo Evangelho segundo João. É muito bom quando nós meditamos na palavra de Deus, porque isso vai sendo alimento para a nossa alma. Quero te convidar agora, para encerrarmos este vídeo, fazer um minuto de oração agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, te louvamos por tuas maravilhas, por tua graça. Senhor, estamos caminhando, trilhando na leitura da palavra do Senhor. Já lemos o livro de Mateus, de Marcos, e findamos aqui o livro de Lucas, consequentemente leremos os outros. Pai, que esta palavra, que essa leitura abra o nosso entendimento, toque em nosso coração e nos faça resplandecer com tua graça. Nós te louvamos, nós te agradecemos, que essa palavra, Senhor, seja cura para os enfermos. Se porventura alguém que está nos ouvindo, nos acompanhando, que esteja enfermo, que esteja doente, que esta palavra traga a cura, o alimento para essas vidas. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.